Com o vosso divino Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Que alegria nos reunirmos nesse dia, nesse encontro voltado, para nós nos aprofundarmos na Palavra de Deus, que é o próprio Cristo encarnado. Me apresentando então para os senhores, eu me chamo Hélio Maria, moro na cidade do Novo Gama, está dentro do estado de Goiás, mas uma cidade satélite de Brasília. Tenho 35 anos de idade, sou casado, membro da comunidade missionária mariana, e no meu casamento quase não tenho filhos. Pode começar a falar o nome das crianças? Pode ou não? Então tá, eu sou pai do João Paulo, Ângelo Maria, Mariana, Luiz Maria, José Benício e agora José Augusto, que está no ventre da esposa, né? Vocês conhecem a irmã Zélia? Isso é que dá ter a irmã Zélia como madrinha, né? Irmã Zélia rezou por mim e falou: meu filho, você vai ter 7 filhos. Eu falei: amém, irmã, né? 7 é o número da perfeição, mas se brincar nós vamos passar, né? Lá em casa nós somos abertos à vida e iremos fazer aquilo que prometemos no altar. A terceira pergunta para nós, qual que foi? Quem casou, lembra? Estão dispostos a receber os filhos que Deus te der e educar na fé, né? Amém? Então vamos ao que é mais importante. Eu convido os senhores a pegarem comigo Evangelho de São João, capítulo 1. Evangelho de São João, capítulo 1 a 3. Vamos começar por esse versículo para a gente entender por que Cristo é a palavra única do Pai. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada foi feito. Estas são para nós palavras da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. O Evangelho de São João, ele é profundo, tanto que o Evangelho de São Lucas, São Marcos e o Evangelho de São Lucas, São Marcos e São Mateus são chamados de Evangelhos sinópticos, que tem a mesma visão. Mas o Evangelho de São Lucas tem característica que nos outros evangelhos não tem. Por exemplo, São João, ele meio que se baseia no livro de Gênesis. Como é que começa o livro de Gênesis, que significa a origem? Começa dizendo: no princípio Deus criou o céu e a terra, não é assim? Como é que começa o Evangelho de São João? No princípio era quem? O Verbo. E o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. E depois São João disse que por Ele todas as coisas foram criadas. Como é que Deus criava as coisas? Por meio da palavra. Qual era a palavra que saía da boca de Deus? Quando Deus queria, por exemplo, criar as estrelas, Deus disse o quê? Faça-se. Então é a força da palavra de Deus que cria. Por isso, aqui, São João já vai nos mostrando que o Verbo estava junto de Deus desde toda a eternidade. E que nada foi criado sem Ele e por Ele. Todas as coisas foram criadas
Por isso, quando a igreja entra no mistério do que o Verbo se fez carne, quando Jesus Cristo, agora o Verbo, nós vamos ver isso mais para frente, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, quando a palavra, Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assume a natureza humana, Ele está elevando a natureza humana. A igreja vai falar que é como se houve uma recriação do gênero humano. Por isso é interessante que o discípulo, São João, ele vai se basear exatamente como começa o livro de Gênesis, a criação. Porque em Cristo é como se houvesse a nova criação da humanidade, uma vez que nós decaímos. E de fato, quando Jesus assume a natureza humana, tem realmente como que uma nova criação da humanidade. A natureza humana que estava decaída agora vai ser elevada, uma vez que Cristo assume a nossa natureza humana. Por isso que a gente vê, e como que o Verbo se faz carne? Por meio de quem? Da nossa querida rainha, rainha dos corações, nossa amada princesa, a Virgem Maria. E qual foi a resposta da Virgem Maria ao anjo? Muitas vezes nós pregadores pregamos sobre o sim de Maria Santíssima, mas Nossa Senhora na verdade disse sim. Ela disse o quê? Faça-se. E aí Santo Tomás de Vila Nova compara o faça-se de Nossa Senhora com o faça-se da criação. Quando Deus quis criar as estrelas, Deus disse faça-se as estrelas. Quando Deus foi criar o sol, Deus disse faça-se o sol, faça-se a lua. Qual foi a resposta de Nossa Senhora para o anjo? Faça-se em mim segundo a tua palavra. E aí Cristo herda a natureza humana. Então diz Santo Tomás de Vila Nova que com o faça-se Deus criou todas as coisas, e com o faça-se da Virgem Maria um Deus se faz homem, sem deixar de ser Deus. E aí é como que se houvesse a recriação da natureza humana. Então no princípio era o verbo significa palavra. Ele estava com Deus, e não só estava com Deus, como o verbo também é Deus. E aí nós começamos então a entender o que a igreja começa a nos ensinar. Por isso o Papa Emérito Bento XVI nos lembrou aquilo que está no Catecismo, no parágrafo 108, dizendo que a Igreja Católica não é a religião do livro. Existe uma diferença entre nós católicos e os irmãos protestantes, é que além das Sagradas Escrituras nós temos o quê? A tradição e o magistério, e que palavra de Deus para nós é o próprio Cristo encarnado. Diferente para os irmãos protestantes, que às vezes até adulteram o texto original. Eu já vi alguns irmãos protestantes dizer: no princípio era a Bíblia, e a Bíblia estava junto de Deus, adulterando o sentido original. No grego não diz que no princípio era a Bíblia, no grego diz que no princípio era o verbo, a palavra. Por isso, palavra de Deus para nós é o próprio Cristo encarnado. Por ele Deus falou todas as coisas, como a gente encontra lá no livro, na carta aos Hebreus. Outrora Deus falou por meio dos profetas, nos últimos tempos nos falou por meio do seu Filho, que é a palavra única. Então a primeira coisa que nós precisamos entender como bons católicos é que estudar a Sagrada Escritura, ela é fundamental na nossa vida, mas nós não podemos ter um amor à Sagrada Escritura, ou melhor dizendo, estudar a Sagrada Escritura numa visão protestante. Para o irmão protestante tudo tem que estar na Bíblia, não é? Católico não é assim. Até porque São João, esse que começa falando que Cristo era a palavra e que a palavra se fez carne, ele termina o seu evangelho dizendo que nem tudo que Deus fez está na Bíblia.
Pois se nós fôssemos escrever tudo aquilo que Deus fez, imagina o tamanho que seria a Bíblia. Então nem tudo está na Bíblia, porque também está onde? Na tradição, no ensinamento do magistério da igreja. Então por isso que a igreja por muito tempo ela guardou as Sagradas Escrituras. Não porque a igreja é como alguns acusam a igreja, que a igreja é opressora, que a igreja oprime os fiéis, não. Mas por que por muito tempo a igreja guardou as Sagradas Escrituras? Porque a igreja venera as Sagradas Escrituras. Porque a Sagrada Escritura, ao mesmo tempo que ela pode fazer um bem, ela pode fazer um mal. Se nós não interpretarmos segundo o Espírito pelo qual ela foi escrita, como diz um documento da igreja que fala sobre a Sagrada Escritura, sobre a Palavra de Deus, e começa ensinando que Cristo é a Palavra, depois entra na questão da Sagrada Escritura, vai nos dizer que a Sagrada Escritura ela precisa ser interpretada no mesmo Espírito que ela foi escrita. E esse documento diz que a Igreja Católica, ou seja, o magistério, é o único que tem autoridade para interpretar a Sagrada Escritura. Então, no coração do católico que vai experimentando da palavra de Deus escrita, ou seja, a Sagrada Escritura, precisa interpretar segundo o que a igreja diz. Não pode existir no nosso meio a teologia do achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. O grande perigo hoje é isso. Porque se nós somos fiéis à igreja e nós ensinamos o que a igreja diz, não haveria confusão. Por exemplo, eu fui pregar próximo de casa mesmo. Encontrei uma senhora da paróquia que eu não havia mais na missa. E eu falei para ela: irmã, por que a senhora não tem ido mais à missa? Está tudo bem com a senhora? Ela falou: meu filho, eu não vou mais na missa. Eu falei: pelo amor de Deus, por que não? Ela disse: porque toda homilia cada um fala uma coisa, e eu não sei com quem realmente está dizendo a verdade. Aí eu aconselhei ela a comprar o quê? O catecismo, porque o magistério da igreja é que tem autoridade para interpretar. Eu falei: não deixa de ir na missa. A senhora ouviu alguma coisa que achou estranha? Procura no catecismo. Se aquilo que foi falado é conforme o que a igreja diz, a senhora dá ouvido. Se não é conforme o que a igreja diz, tenha paciência, reze, mas não deixe de ir na Santa Missa por causa disso. Então, ou seja, o povo vive na confusão porque cada um quer dizer uma coisa. Então, ao mesmo tempo que a Sagrada Escritura ela é uma graça de Deus, ela pode ser também um perigo. Por isso a igreja guardou por muito tempo, como por exemplo nós fiéis, leigos, começamos a ter mais acesso à Sagrada Escritura depois do Concílio Vaticano II. Mas a igreja guardava não porque ela não queria que os fiéis leigos tivessem a Sagrada Escritura, mas porque a igreja, enquanto mãe, na sua sabedoria, sabia também do risco que a palavra de Deus, não a palavra de Deus em si, mas os homens, os tipos de interpretação que nós poderíamos fazer. Por exemplo, no YouTube você acha de tudo. Eu vi um vídeo de um pastor protestante provando com a Bíblia que a terra era quadrada. O irmão estava rezando aqui, pedindo para que se cumprisse em nós a profecia de Ezequiel 37. O que Deus disse para Ezequiel? Profetiza sobre os 4 cantos da terra. Aí o cidadão diz: está vendo? 4 cantos da terra, então a terra é quadrada. Tem gente usando a Sagrada Escritura para cometer adultério. Tem gente usando a Sagrada Escritura para fundar igreja de homossexuais. Então, cuidado, a palavra de Deus é uma bênção, mas eu não posso interpretá-la como eu quero. Até porque Cristo é a única palavra de Deus. E tudo, como ali fala, nele o Pai já disse tudo. Nós vamos morrer, amados, e nós não iremos conseguir estudar tudo aquilo que a igreja nos ensina. Os santos padres vão falando sobre a Sagrada Escritura. São João Paulo II até disse que os verdadeiros intérpretes da Sagrada Escritura são quem? Os santos padres da igreja.
Então a palavra de Deus, nele Deus tudo falou. Nessa parte do catecismo até fala para tomar cuidado das revelações. Por isso essas outras revelações é chamada de revelações privadas. Ela nem faz parte do depósito da fé. Por exemplo, Fátima é reconhecido pela igreja, mas é uma revelação privada. Quem não acredita em Fátima não é considerado um herege, porque Fátima não faz parte do depósito da fé. É diferente da revelação que foi vinda de Cristo. Deu para entender o que é revelação privada e o que é revelação pública? Aquela que foi deixada por Cristo. Então, se nós estivermos atentos a isso, até nós somos carismáticos, que no momento de oração nós temos alguma revelação, alguma coisa, sempre que eu tenho uma inspiração no coração, sabe o que eu faço? Quando eu quero ter certeza se é o Espírito Santo que está me inspirando isso, eu procuro ver o que a igreja fala em relação da inspiração que eu tive. Se a inspiração que eu tive é contrário ao que a fé católica ensina, então eu já discerni que essa inspiração que eu estou tendo, ela não vem de Deus. Por quê? Porque nesta palavra que é Cristo, o Pai já nos falou tudo. Não tem nada que a igreja não já falou. Vocês sabem o Scott Hahn, né, que era um protestante, se converteu ao catolicismo, começou a estudar, ele falou: nossa, eu pensei que tinha descobrido alguma coisa, e aí quando eu fui ler os documentos, a vida dos santos, eu vi que a igreja já tinha descoberto, bem antes de mim. Então Cristo é a palavra única, e nós católicos não somos a religião do livro, que tudo tem que estar aqui. Não. Nós amamos a Sagrada Escritura, nós veneramos porque na Sagrada Escritura contém a palavra de Deus escrita, e tudo na palavra de Deus direciona a esta única palavra que é Cristo. Por isso que nós estamos aqui, porque amanhã é dia de quem? Amanhã é dia de São Jerônimo, que traduziu a Sagrada Escritura. Por isso o mês de setembro é considerado como o mês da Bíblia, o mês da Sagrada Escritura, em honra de São Jerônimo, que ficou 30 anos traduzindo a Sagrada Escritura do grego para o latim, a pedido do Papa. 30 anos traduzindo a Sagrada Escritura, porque ele queria ser fiel, porque ele não queria traduzir nada errado. E hoje quantas adulterações sofre a Sagrada Escritura? Existem traduções protestantes que eles adulteraram porque são desonestos nesse sentido. O anjo olhou para Nossa Senhora, diz uma tradição protestante, e disse: bom dia, Maria. Olha que loucura. Só para não dizerem na verdade aquilo que o anjo disse. Então a palavra de Deus é uma graça, é um mistério maravilhoso para nós, mas nós católicos temos que ter um cuidado com ela, um cuidado e de não interpretá-la segundo o que nós queremos, mas interpretar conforme a igreja diz. Como seria bom se nós fizéssemos, principalmente nós pregadores. Existe um documento da igreja que nos ensina como que nós devemos interpretar a Sagrada Escritura. O catecismo fala como que se deve interpretar a Sagrada Escritura. Então é um cuidado que nós devemos ter e ao mesmo tempo amar a Sagrada Escritura. Tem lugares, vocês podem achar isso na internet, tem lugares onde a Sagrada Escritura não pode entrar, entra de maneira clandestina. E quando o povo recebe a Sagrada Escritura, gente, eles abraçam, eles beijam a Sagrada Escritura, eles começam a chorar, eles começam a louvar, a bendizer a Deus. Tem lugares que às vezes eles vão passando papelzinho, a pessoa fica o dia inteirinho com apenas um versículo,
E nós temos a Sagrada Escritura. No Brasil não é proibido. E nós não lemos a Sagrada Escritura. Nós não conhecemos a Sagrada Escritura. E não conhecer a Sagrada Escritura, já dizia esta palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Ele disse lá em Mateus 22, 29: errais não compreendendo a Sagrada Escritura e nem o poder de Deus. Nós encontramos aquilo que está lá em Oséias 4, 6: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Está falando que o povo se salva? O povo se perde. Muitas vezes a gente fala que muita gente vai ser salvo pela ignorância, mas espera aí, não é toda ignorância que salva. O catecismo fala que existe duas ignorâncias: a invencível. O que é a ignorância invencível? Sei lá, um exemplo: eu não consigo compreender o dogma da Imaculada Conceição. Eu estudei, eu li, procurei alguém que é instruído nesta matéria, a pessoa me explicou, mesmo assim eu não compreendi. A igreja chama isso de ignorância invencível. Nesta ignorância invencível a pessoa vai ser salva? Mas diz o catecismo que a maioria dos fiéis estão na ignorância vencível, que poderia vencer como? Estudando. Hélio, mas eu não tenho tempo. O homem é o senhor do teu tempo. É você que tem que fazer o seu tempo. Eu não tenho tempo para ler a Sagrada Escritura, eu não tenho tempo de estudar a vida dos santos, eu não tenho tempo de estudar o catecismo, mas a gente tem tempo para tantas outras coisas. Perdemos tempo com redes sociais, perdemos tempo muitas vezes com televisões, perdemos tempos com tantas outras coisas, mas alegamos não ter tempo para a palavra de Deus. E o catecismo diz que quem está na ignorância vencível comete um pecado gravíssimo. Já viu alguém chegar lá para o padre e falar: padre, eu quero confessar porque eu estou na ignorância vencível? Ninguém confessa essas coisas. É um pecado gravíssimo. Por quê? Porque a pessoa não quer conhecer a verdade. Olha, eu não sou padre, mas por atender muita gente, uma vez eu atendi uma pessoa que falou assim: eu não quero conhecer, porque enquanto eu não conheço não é errado. Agora se eu conhecer e saber que isso é errado e eu fizer, vai ser mais errado ainda. Eu falei: olha a mentalidade do povo, que não quer conhecer para ficar o quê? Na lama do pecado. Que não quer conhecer a verdade porque sabe que aquilo que São João diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós precisamos sim conhecer a verdade e sair dessa ignorância vencível. Olha que bonito que nos ensina o catecismo. Em relação que Cristo é a palavra única. Muitas vezes e de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, nos falou por meio do seu Filho. Cristo, o Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele o Pai disse tudo, e não há outra palavra senão esta. Então aqui o catecismo já vai ensinando aquilo que eu já havia falado. Ele é a palavra única. Tudo na Sagrada Escritura está falando de quem? Dele. Por isso Jesus disse para os saduceus: errais não compreendendo a Sagrada Escritura, porque eles estavam na discussão sobre a ressurreição. Se eles conhecessem a Sagrada Escritura, conheceria a Cristo, que é o que vai dizer São Jerônimo, que ficou 30 anos traduzindo a Sagrada Escritura. Ele diz: quem não conhece a Sagrada Escritura não conhece Jesus Cristo. Por quê? Porque a Sagrada Escritura vai falando tudo aquilo que se diz a respeito dessa única palavra. Então Bíblia, que no grego significa biblioteca, ou seja,
são vários livros, mas que a igreja vai ensinar que em Cristo se torna um único livro, uma única palavra, a palavra única que é o próprio Cristo. Por isso é bonito a gente ver o que a igreja vai nos ensinando, como Santo Agostinho, por exemplo, diz que a igreja é a mãe. As Sagradas Escrituras são como os seios da mãe, né? A mãe, lógico, são 2 seios, correto? Então um é o Antigo Testamento, outro é o Novo Testamento, e que o Antigo e o Novo se encontram. Olha que coisa bonita. E por isso que na própria Santa Missa nós primeiro comungamos da palavra e depois nós comungamos de quem? Da Eucaristia. Primeiro vem a mesa da palavra, depois vem a mesa da Eucaristia. Porque a palavra nos leva a quem? A Cristo. Porque a palavra fala de quem? Da única palavra que é Cristo. Então, amados, nós precisamos conhecer esta Sagrada Escritura. Eu fico vendo, nós entramos na casa dos católicos, geralmente quase todas as casas do católico têm a Sagrada Escritura, não tem? Que está aberta, adivinha onde? Salmo 90, né? Às vezes está até suja aquela página, às vezes a traça até comeu aquela página, mas talvez o dono daquela não leu nenhum versículo. Olha que tristeza. Enquanto a traça se alimenta da Sagrada Escritura, parece que o homem não tem fome da Sagrada Escritura. Então, por isso vai dizer Santo Isidório, que quando você lê a palavra, ele diz assim, que quando você está orando, você está falando com Deus. Mas quando você está lendo a Sagrada Escritura, Deus está falando contigo. Eu no início da caminhada, graças a Deus, comecei a me deliciar da Sagrada Escritura. Até por causa da vida que eu tive, né? Então, assim, vou falar aqui resumidamente. Eu tive a graça de nascer em um lar católico, e minha mãe me consagrou a Nossa Senhora quando eu ainda estava no ventre dela. Eu aprendi a rezar o texto na casa do meu avô com 5 anos. Com 6 anos eu era uma criança que sempre estava falando de Deus, e as pessoas se admiravam, como que uma criança nessa idade gosta tanto de falar de Deus e de rezar. E de repente eu fui passando por algumas dificuldades na minha vida, onde minha mãe se ausentou de casa, ficou um ano entre casa e hospital, casa e hospital. E o meu pai nos deixou muito livre, né? Minha mãe ia cuidar da minha avó. Meu pai nos deixou muito livre. E eu comecei a andar então com más companhia. E já diz São Paulo lá em 1 Coríntios 15:33 que má companhia corrompe os bons costumes. E eu fui perdendo os bons costumes que meu pai, minha mãe havia me dado. Meu irmão começou a me rejeitar dentro de casa. Enfim, resumindo, com 14 anos de idade minha mãe não me conhecia mais. Eu tinha as 2 orelhas furadas, uma argola em cada orelha. Naquela época eu usava aquelas bermudas da Ciclone que vinha até a canela. Eu tinha 4 cordão de prata no pescoço, anel, pulseira. Vocês acham que meu sonho era pregar a palavra de Deus? O meu sonho era cantar rap, gente. Eu tive um grupo de rap, conheci quase todos os grupos de raps do entorno. Enfim, com 14 anos de idade, eu estava escondendo 38 no quintal de casa. Com 14 anos até os 19 anos foi a minha experiência com Deus. Eu não ia mais para a igreja. Quando ia era para agradar a minha mãe. Eu fiquei dormindo no mesmo quarto que meu irmão mais novo, 1 ano e meio sem um falar com o outro. Meu irmão mais velho vinha me bater, só que aí eu cresci, nós brigávamos um quebrando cabo de vassoura no outro. Imagina, minha mãe tinha que separar a briga. Minha mãe me via rangendo os dentes, tremendo, chorando de tanto ódio. E minha mãe tinha que ouvir eu falando assim: mãe, eu vou matar esse desgraçado e vou beber o sangue dele. Minha irmã não andava mais na minha casa, porque um dia eu bati nela, xinguei ela de tudo que era nome. Houve uma época que eu não falava com meu pai. Houve uma época que eu só falava com a minha mãe. E muitas vezes quando eu queria ir para a festa, minha mãe não queria deixar, eu batia a porta no rosto dela e dizia para ela: eu quero que a senhora morra, que a senhora vai para o quinto dos infernos, porque a senhora é a pior mãe que tem. Como é que pode um filho dizer isso para a mãe? Hoje eu acompanho a minha esposa, eu assisto os partos, eu vejo o quanto a mãe sofre,
para pôr um filho no mundo, para quando ele crescer xingar ela, mandar ela para o inferno. Eu, na minha ignorância, não entendia que minha mãe não me deixava sair porque me amava. Enfim, com 19 anos de idade, eu estava andando com pessoas envolvidas no mundo do crime, andando com um traficante. E aí, quando tudo parecia estar perdido, minha mãe recorre a Nossa Senhora. E aí, quando eu tenho a minha experiência com Deus, eu sabendo que pela vida que eu tive, eu tinha que ser muito radical na minha decisão. Então eu comecei a fazer o quê? A ler a Sagrada Escritura. Gente, aconteceu dias de eu ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas por dia dentro do quarto lendo Bíblia. Eu nem percebia que tinha dado já 6 horas. Minha mãe falava: meu filho, você não vai almoçar hoje? E no início de caminhada, todo carismático fica com um parafuso a menos. Ou será que foi só eu? Então quando você se converte é muito legal, não é? O início assim, que você fica meio fora da casinha. E aí nos momentos de oração, Deus falava que queria que eu pregasse a Sagrada Escritura, a palavra. Só que ninguém me chamava para pregar. Então eu tive uma ideia brilhante. Qual foi a minha ideia? Eu falei: a primeira brecha que der, eu prego a palavra de Deus. Então minha mãe me levantava de manhã, falava: filho, levanta, vai comprar pão. Eu pulava da cama e dizia assim para minha mãe: mãe, Mateus capítulo 4, versículo 4 está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Tudo era pregação. Estava lá rezando, estudando a Sagrada Escritura, nem via a hora passar. Meu filho, vem almoçar, você não está com fome? Aí eu citava São João, né? São João, Jesus disse: tem um alimento que a senhora não conhece, mãe, que é fazer a vontade de Deus. Então tudo era pregação, gente, você precisava ver. Me tranquei no quarto, comecei a rezar. Sabe aquela vontade de falar de Deus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Falei: nossa, que vontade de pregar a palavra de Deus. Aí meu sobrinho nessa época tinha 2 aninhos. Aí ele veio para o meu lado e falou: oi titi. Falei: já sei. Comecei a pregar para ele. Falei: Jonathan, antes que no ventre de tua mãe tu foste formado, né? Deus já havia te escolhido. Jesus disse: vinde a mim os pequeninos. E ele começou a rir. Falei: era uma loucura no início da caminhada, né? Mas o que me sustentou, gente, foi a Sagrada Escritura. Foi a palavra de Deus. Foi lendo. Porque você vai lendo a Sagrada Escritura, você vai tendo um encontro com a palavra única. Você começa a entrar naquele mistério. Por isso, quando alguém chega em mim e fala assim: Hélio, Maria, eu vou desistir da caminhada, eu vou desistir da igreja, eu falo para a pessoa: primeira coisa, você vai ler os 4 evangelhos, somente os 4 evangelhos, principalmente as partes que fala do mistério da paixão de Jesus, e depois você assiste o filme Paixão de Cristo e volta aqui para dizer se você quer deixar ou não a igreja. Porque você começa a encontrar na Sagrada Escritura o que Cristo passou por nós, o que esta palavra, ao encarnar, o que ela sofreu por nós. Ali você consegue encontrar o seu valor enquanto criatura humana. Quando nós falamos, gente, entende isso? Deus é um como nós. Deus se tornou um como nós. Deus é um como nós em tudo, claro, exceto no pecado. Mas Deus assumiu a nossa natureza humana. Quando a gente começa a compreender isto, lendo a Sagrada Escritura, interpretando como o magistério nos ensina, você vai tendo um encontro com a palavra única. E aí nós vamos perder essa carência véia boba que nós carregamos, sabe? Eu sou o patinho feio, ninguém me ama, ninguém... Gente, eu era super carente. Depois que eu descobri o amor de Deus, depois que eu me encontrei com esta palavra única, eu posso dizer como Santa Teresa d'Ávila: só Deus me basta. Pouco me importa se o mundo vai me amar ou se vai me odiar, só Deus me basta. Pouco me importa se o mundo diz que nós cristãos não temos valor nenhum, só Deus nos basta. Aliás, já dizia até Santo Agostinho: quer saber o teu valor? Vou fazer a pergunta de Santo Agostinho: vocês querem saber o seu valor? Sim ou não? Santo Agostinho falou assim: quer saber o quanto você vale? Olhe para a cruz. Você vale um Cristo
um Deus crucificado. Então a Sagrada Escritura nos leva a essa palavra única. Por que que o Verbo se fez carne? Por que que a palavra se fez carne? Aí nós vamos chegar nesse mistério, no mistério do amor de Deus. Então, ler a Sagrada Escritura. Eu sei que no início, gente, eu li a Sagrada Escritura. Vocês acham que eu entendi alguma coisa? Não entendia nada, mas eu falei, mesmo assim eu vou ler, e li a Bíblia inteira. Nem sabia que tinha aquele livrinho do Padre Jonas que diz por onde deve começar. Eu peguei do primeiro livro e fui até o último. Mas eu falei, Senhor, mesmo que eu não compreenda nada, eu vou lendo, eu vou estudando. E depois eu fui vendo que na minha vida aconteceu aquilo que também está na São João diz, que Jesus derramou sobre os apóstolos o Espírito Santo, e que o Espírito Santo dava aos apóstolos o entendimento da palavra. Então, mesmo que você não entenda nada, vai lendo, gente, porque nós vamos ver na última pregação que a palavra de Deus é quem nos cura, que a palavra de Deus é quem nos liberta, que a palavra de Deus é quem nos transforma, mas nós precisamos ter esta fé na palavra escrita. Eu fico vendo a vida dos santos. São Francisco de Assis, que era São Francisco de Assis era um homem completamente pecaminoso, andava no prostíbulo, bebia. Mas quando São Francisco tem um encontro com a palavra única de Deus, olha como São Francisco lia a Bíblia. Ele leu lá, não levai 2 sandálias, ele arrancava a sandália do pé. Ele nem meditava direito na obediência que São Francisco tinha da Sagrada Escritura. São Francisco de Assis, quando ele andava pela rua e ele encontrasse algum papel que nela estava contido a palavra escrita, ele guardava. Hoje às vezes é natural, nós vamos nas paróquias, talvez não aqui, o nosso ex-pároco cancelou os folhetos da missa, porque às vezes nós chegávamos no banheiro, gente, e o pessoal tinha limpado, você sabe aonde? Com o folheto da missa, que contém a palavra de Deus. Hoje nós que temos a Sagrada Escritura, nós não amamos, como o exemplo que eu dava das outras pessoas que não têm a Sagrada Escritura. Nós temos o acesso da Sagrada Escritura, nós não lemos. Será que nós vamos ter que perder a Sagrada Escritura para dar valor naquilo que nós temos? Então o povo parece que... Por isso que eu gosto da vida dos santos, o quanto os santos amavam, né? Essas Sagradas Escrituras, que deve acontecer conosco o que aconteceu na vida de Nossa Senhora. Vai dizer Santo Agostinho que antes do Verbo se fazer carne no ventre dela, primeiro Nossa Senhora concebeu a palavra no seu interior, no seu coração. São Lucas não diz que ela guardava tudo no coração? Então Nossa Senhora é a mulher da palavra. O Magníficat são vários textos da Sagrada Escritura, oração de Ana, textos tirados dos Salmos. Nossa Senhora não era uma ignorante da Sagrada Escritura, ela conhecia a Sagrada Escritura. Então vai dizer Santo Agostinho que antes dela gerar a palavra no ventre, primeiro ela gerou na alma. E Nossa Senhora é aquela que fez com que a palavra se fizesse carne na sua carne. Ler a Sagrada Escritura, nós precisamos viver isso, fazer com que as Sagradas Escrituras se tornem carne na nossa carne. Por isso eu amo a frase de São Francisco de Assis. Ele dizia assim, olha que bonita essa frase. São Francisco de Assis dizia assim: toma cuidado com a sua vida, porque talvez ela seja o único evangelho em que as pessoas vão ler lá fora. Que evangelho eu sou para o povo lá fora? Que leitura do evangelho o povo está tendo lá fora através da minha vida? Por que o povo hoje não mais se converte? Porque nós não damos testemunho, porque nós não fazemos com que a palavra também se torne carne na nossa carne.
nós não damos testemunhos de vida, e por isso que a igreja cai no descrédito. Até nos primeiros séculos, teve um dos santos padres que dizia que os pagãos diziam: veja como é lindo aquilo que os cristãos pregam, mas veja como é horrível, eles não vivem o que eles falam. Por isso São Francisco de Assis entendia isso, quando ele diz: toma cuidado com a sua vida, porque talvez ela seja o único evangelho que as pessoas vão ler lá fora. Ele sabia tanto disso que São Francisco um dia falou para o irmão Leão: vamos pregar. Isso aqui todo mundo conhece, né? Deu uma volta, voltou para o convento. Irmão Leão disse: Francisco, não iríamos pregar? Qual foi a resposta de São Francisco? Já pregamos com a vida. Ele pregava com a vida. Por isso São Francisco dizia para nós: pregue sempre, e se for necessário use palavras, ou seja, pregar sempre com a vida, e quando precisar use as palavras. Então a maior pregação, a pregação mais eloquente é aquela que nós fazemos com a vida. Quando nós fazemos com que as Sagradas Escrituras se tornem carne na nossa carne, quando nós começamos a ser o Evangelho vivo lá fora, como diz o próprio São Francisco de Assis. Por isso, olha só, já ouviram falar de São Leonardo de Porto Maurício? Era um franciscano. Ele viu 2 franciscanos andando na rua, fazendo o que São Francisco tinha ensinado: pregar com a vida. E Leonardo ficou impactado com aqueles 2 homens, e foi seguindo, né? Uma força atraía São Leonardo, e ele foi caminhando, os 2 franciscanos entrou no convento, ele bateu na porta e disse assim: se a vida aí dentro for tão piedosa como o andar desses 2 franciscanos, eu quero ser franciscano. E ele se tornou São Leonardo de Porto Maurício. Ele não se converteu vendo alguém com o microfone na mão falando. Ele se converteu vendo 2 franciscanos andando na rua. O testemunho, né? Aquilo que a gente, principalmente nós da renovação, estamos careca de ouvir: que a palavra convence, mas o testemunho arrasta. Então eu preciso ler a Sagrada Escritura, mas não somente ler, me debruçar na Sagrada Escritura para ter um encontro com a palavra única. Do que a Sagrada Escritura fala da palavra única? E que a Sagrada Escritura vai me levando a essa experiência. Por isso, gente, não é possível, né? Eu que sou um Zé Ninguém, um traste, quantas vezes ao ler a Sagrada Escritura eu não chorei? Abracei ela no meu peito. Quantas vezes, né, não banhei a Sagrada Escritura com minhas lágrimas de arrependimento daquilo que eu estava lendo. Então as Sagradas Escrituras precisa causar em nós aquilo quando a palavra única falava com os discípulos de Emaús. Quando eles reconheceram que era a própria palavra única de Deus Pai falando com eles, quando eles reconheceram que ali era Jesus, falou: por isso o nosso coração queimava quando ele nos explicava as Sagradas Escrituras. E nós então precisamos conhecer a Sagrada Escritura, porque enquanto nós não conhecemos, sabe quem é um grande conhecedor da Sagrada Escritura? O demônio. Sabe quem é um dos maiores exegeta bíblico? O demônio. Como é que o demônio tentou Jesus? Não foi citando a palavra? Como é que Jesus venceu a tentação? Também com a palavra. Se tu és o Filho de Deus, ordena que essa pedra se torne pão. Jesus cita Deuteronômio, que não, ele fala, né, nem só de pão viverá o homem. Então Jesus sempre ia respondendo também com a Sagrada Escritura. Então por isso que nós católicos precisamos conhecer, porque tem gente que usa a Sagrada Escritura para fazer tudo aquilo que não é de Deus. Hoje também não te tentam com a Sagrada Escritura?
Às vezes não batem na tua porta para querer roubar a tua fé de Nossa Senhora, o teu amor ao Santíssimo Sacramento também com as Sagradas Escrituras. Então eu preciso conhecer a Sagrada Escritura. Faz uma experiência. Ao chegarmos hoje em casa, pega um livro pequenininho, começa, sei lá, a primeira carta de São João, gente, tão pequenininho, tão bom de ler. Leia, sabe, não precisa ler tudo de uma vez, leia um capítulo, feche os olhos, reza em cima daquilo como o irmão ia nos ensinando aqui no Salmo, porque aí sim a Sagrada Escritura vai nos levar a ter a experiência com a palavra única, com aquele que é a única palavra do Pai. E aí a gente fica vendo o mistério dessa palavra única, né? Lá em casa a gente tem as crianças. Geralmente você já viu como é que os pais falam com as crianças? Às vezes a gente muda a voz, não é? Fala como se estivesse falando que nem criança. É assim ou não é? Uma vez eu ficava meditando nisso. Ou seja, às vezes o pai e a mãe saem de onde eles estão e eles vêm aonde estão as crianças, se iguala às crianças, para comunicar com as crianças, para ensinar algo à criança. O verbo, a palavra única do Pai, saiu de onde ele estava, se igualou a nós, assumindo a natureza humana, se tornando um como nós em tudo, exceto no pecado, começou a falar como nós. Por isso a revelação de Deus foi dada aos poucos, porque nós não tínhamos capacidade de compreender de maneira imediata aquilo que era a vontade de Deus. Então Deus falou outrora, como diz a carta aos Hebreus, pelos profetas, foi falando, foi ensinando, né? A maneira com que Deus foi revelando, de acordo com a capacidade humana a ser compreendida. Igual, por exemplo, né, no Antigo Testamento era muito natural o povo crer em vários deuses, e cada um tinha o nome de Deus e a imagem de Deus. Isso era importante. Quando Deus fala com Abraão, imagina, Abraão chega para sua esposa, para o seu povo e fala: vamos partir, Deus falou comigo. Qual o nome desse Deus? Não sei. Cadê a imagem desse Deus? Não sei. Quem será que acreditava? Olha como Deus foi se revelando. Por isso Deus no Antigo Testamento era conhecido como o Deus de quem? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por isso quando Deus chamou Moisés para libertar o povo, Moisés falou: e se eles perguntarem qual o seu nome, o que eu vou dizer? Aí Deus também não disse muita coisa, só disse o quê? Diga que eu sou o que sou. E que no Evangelho de São João o próprio Jesus vai falar isso: eu sou o que sou. Então Deus foi revelando aos poucos. Outrora falou pelos profetas, por último nos falou por meio do seu Filho, que é a palavra única. Então isso é muito bonito quando a gente pega essa imagem que eu estou usando, de um pai e de uma mãe que sai de onde eles estão para se igualar aos filhos e falar com os filhos. Isso é o que Jesus fez. Agora eu vos pergunto, será que isso não comove o nosso coração, gente? O esvaziamento de Deus, aquilo que a igreja chama de kenosis, que São Paulo fala, né? Ele assumiu a natureza humana, se humilhou se tornando homem, humilhou-se ainda mais assumindo a forma de escravo. Imagina, só para vocês entenderem o que é o esvaziamento, o venerável Fun Tong Shin usa uma linguagem interessante. Por exemplo, o homem é superior aos animais, sim ou não? Nós somos dotados de quê? De razão, não é? Nós temos inteligência, temos alma. Os animais não têm. Aí o venerável Fun Tong Shin falou assim: imagina nós, seres humanos, inteligente, com alma, dotado de razão, você ter que encarnar
num corpo de um cachorro. E você ter que viver em bando com o cachorro, latir como eles, sendo que no seu íntimo você sabe que você é muito mais superior do que eles. Ele usa essa metáfora para falar, assim é quando Cristo assume a natureza humana. Ele é muito mais superior que nós, mas Ele quis se sujeitar, se igualar a nós, viver no meio de nós, falar como nós. Será que isso não nos comove, gente? Como não amar a palavra única do Pai? Como não dar a nossa vida por Ele? Como não morrer por Ele? Como não nos consumir por Ele? Então, a partir de hoje, vamos fazer um propósito juntos? Eu vou fazer com vocês. Chegar em casa, você pode talvez até rezar. Peça a Nossa Senhora, o Espírito Santo, para colocar no teu coração, para você ler um dos livros, ou cartas de São Paulo, seja do Antigo ou do Novo Testamento. Pega um pequenininho e faz o propósito de ler hoje. Lógico que antes de ler, reza, peça o Espírito Santo, e não só leia por ler, mas leia, fecha os olhos, medita naquilo, que eu tenho certeza que a Sagrada Escritura vai nos levar a termos a experiência com aquele que é a palavra única. Vamos ficar em pé para a gente rezar um pouquinho?